Queridos irmãos espíritas e não espíritas, neste instante nós vamos iniciar a exposição do Evangelho do Centro Espírita Caminho da Verdade, a nossa programação semanal, todas as segundas-feiras, às 20 horas. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai Celestial, em nome de Jesus, rogando ao Pai as vossas bênçãos e a permissão para que os bons espíritos nos assistam nesse instante, assim como em todos os instantes da nossa vida, mas para que possamos agora transmitir a mensagem do Mestre Jesus de forma simples, porém esclarecedora. Que o Evangelho do Mestre seja sempre a chama que se acende no coração de cada um de nós, para que possamos, ó Pai, irmanados em um só pensamento, em uma só ação, ascendermos a patamares sublimes da espiritualidade. É assim, Pai, que nós rogamos e que assim seja. Muito bem, queridos irmãos, hoje o capítulo é o 23, que é intitulado Moral Estranha. Nós vamos ler o texto que Allan Kardec utilizou para este capítulo, que nos diz o seguinte: odiar os pais. Como nas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Este texto está em Mateus, está em Lucas 14, 25 a 27 e 33. Segue um outro texto de Mateus que nos diz assim: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Agora sim, está em Mateus, no capítulo 10, versículo 37. Então, Allan Kardec se ocupa deste espaço, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, para falar para nós sobre a questão que muitas vezes nos é dado como controversos nos textos escritos. E aí nós ficamos pensando, mas Jesus, ele recomendaria alguém a odiar pai, mãe, filho, filha, mulher, né? Ou vamos na nossa era atual também acrescentar esposos para segui-lo. Não era ele que dizia: honra teu pai e a tua mãe, que significa dê a eles a mais do que o amor, dele também o destaque. E não era ele que dizia que os mandamentos, né, maiores, que seriam dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, é o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Logo, ele recomendaria que odiássemos, sabendo que na nossa linguagem atual, odiar é antônimo de amar. Aí nós precisamos nos remeter ao passado, fazer uma análise, uma
e na nossa reflexão entendermos que a língua hebraica em que foi escrita ou foi escrito o Evangelho, ela era, à sua época, uma língua pobre. Utilizava-se para um termo vários significados. Então, nós vamos entender que a palavra odiar não é você não ter amor, mas é você amar menos. Você, o nós, né? A gente costuma sempre falar você, não nós. Analisarmos sempre aquilo que nós vamos fazer, aquilo que está à nossa frente. Então, o odiar no sentido colocado é que nós não demos prioridade às coisas ligadas à matéria, e sim às coisas espirituais. Por quê? Porque o meu pai, a minha mãe, meu filho, minha filha, esposa, esposo, é, é um vínculo, estamos a eles vinculados materialmente. Mas Jesus recomenda amar a Deus sobre todas as coisas. Então, esses estão incluídos em todas as coisas. Precisamos dar prioridade às coisas espirituais. Aí vem, então, o amor a Deus. A amar o nosso próximo é um mandamento. Se não amarmos aqueles com quem caminhamos, se não amarmos aqueles com quem nos encontramos, se não amarmos aqueles que também não vemos e não encontramos, nós que podemos estar relacionados, vinculados por algumas ações, se nós não fizermos isto, nós estaremos em falta com os mandamentos. Mas, para seguir a Jesus, os seus ensinamentos, nós precisamos abrir mão das coisas materiais. É aí que ele falava para aquele jovem que o procurou para saber o que devia fazer a fim de herdar a vida eterna. Jesus diz: cumpre os mandamentos. Quais são os mandamentos? Jesus elencou alguns dos mandamentos, entre os quais não caluniar, honrar pai e mãe. O moço diz, mas isso tudo eu já faço. Então Jesus lhe propõe uma outra condição, um outro momento da evolução espiritual. Se queres ser perfeito, vai, vendes tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Então vejamos que Jesus fazia uma distinção àquele jovem. Ele já era uma pessoa boa, ele já conhecia os mandamentos e procurava segui-los. Mas Jesus lhe dá uma outra oportunidade, que é da perfeição. Nem todos que são bons são perfeitos. A perfeição é o horizonte que nós haveremos de buscar sempre, eliminando as arestas, burilando as nossas atitudes, para que possamos expurgar do nosso íntimo aquilo que ainda nos aborrece, que ainda nos apega à matéria, que ainda faz brotar em nós os sentimentos que não são puros. Até amamos, mas amamos com essa profundidade que Jesus nos recomenda. A cada um de nós
Façamos essa reflexão. Será que já fazemos isto? Será que nesse instante que nós estamos aqui conversando, não passa pela nossa cabeça atitudes tomadas no passado, que hoje, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus, que é uma ou a mesma coisa, será que nós não chegamos à conclusão que não deveríamos ter tomado tais atitudes? Então nós vamos refazendo as nossas ideias, os nossos comportamentos e vamos eliminando aquilo que nós reprovamos em nós mesmos. Costumeiramente a gente analisa os defeitos alheios, mas moralmente nós haveremos de analisar os nossos defeitos, os nossos comportamentos, né? as nossas atitudes. Então, quando se fala em moral estranha, diz, mas Jesus falaria isto? Não é um tanto incompatível com tudo o que ele fazia? Aí nós nos remetemos também ao seu tempo. Nada foi escrito enquanto ele estava conosco. Os evangelhos foram escritos a posteriori, alguns anos após a sua crucificação. Aí, assim, será que os evangelistas transcreveram ipsi verbis ou ipsi literis aquilo que Jesus nos disse? Ou também deram às suas palavras a própria interpretação? E como falamos inicialmente, usando termos com vários sentidos. Jesus fala naquela parábola ou naquela passagem do moço rico, ele fala aos seus discípulos que é mais dificultoso, ou seja, é mais fácil, melhor dizendo, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando se fala em camelo, logo vem a ideia do animal, né? Aquele animal simpático que é utilizado no deserto e para as montarias, para as caravanas. Então se pensa nele. Mas aí nós vamos buscar a origem do termo camelo. Nós vamos ver que camelo, à época, era também chamado um cabo feito do pelo do camelo, que servia para a atracação de barcos, um cabo de uma espessura considerável. E aí, se a gente analisar, tem mais lógica. Um camelo, um cabo muito mais volumoso, ou mais grossos, poderíamos dizer, passar pelo fundo de uma agulha que é mínima, do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não fala que é impossível a entrada de um rico no reino dos céus, não é isto. Ele fala que é mais fácil, certo? Então, esse termo camelo, que significa o animal, significa também um cabo.
Nós vemos hoje na nossa linguagem muitos termos que servem para vários significados, e que têm vários significados. Então, quando Jesus fala assim, eu não vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer a espada. Dizemos, como? Ele não disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar. Logo depois diz, não vim trazer paz ao mundo. Não há aí um contrassenso? Então vamos analisar o que ele disse. Se realmente o disse. Nós não somos daqueles que diz assim, está na Bíblia. Não. Precisamos analisar a recomendação de Paulo, que também está nos evangelhos, ou se quiserem na Bíblia, é de que devemos analisar tudo e só retermos o que nos convém, o que é bom. Então, se Jesus fala, eu não vim trazer paz ao mundo, quando em outro momento disse, a minha paz vos dou, que é a paz de Deus, logo, aí um contrassenso. Então vamos pensar. Aqueles que seguem Jesus, contra a vontade dos seus familiares, porque muitos são ateus, ou muitos têm outras religiões, e quando um da família decide tomar uma outra linhagem de entendimento, será que ele não criou ali internamente uma guerrinha? Então Jesus diz, vim trazer a espada. Que não é a espada da arma de guerra, da guerra física, mas é da guerra moral. Porque há ali um embate, há ali uma contrariedade que muitas vezes gera uma animosidade. Então analisemos que nós vivemos constantemente nessa condição de um se contrapondo ao entendimento do outro. Isto é normal, que não deveria ser, mas é o estágio que nós estamos ainda no planeta Terra. A minha verdade tem que prevalecer contra a sua vontade. O meu direito de dizer tem que eliminar o seu direito de falar. É neste mundo que nós vivemos. Mas não é este mundo que Jesus recomendou para nós. Ele nos deixa a lição do amor, da compreensão, do perdão. Quando falamos ou ouvimos dizer, Jesus morreu por nós, levou o nosso pecado na cruz. E nós então ficamos pensando, peraí, então estou livre, estou salvo. Eu me entreguei a Jesus. Como me entreguei? Ele foi crucificado por mim. Então, no entendimento espírita, com toda certeza, ou até mesmo, se não com toda certeza, com possibilidades,
Alguns de nós já estivemos ali durante a sua crucificação, recomendando, crucifica-o. Porque nós éramos, antes da vinda de Jesus aqui, estivemos uns ou outros durante a sua existência na terra, como voltamos após a sua existência. Então ele diz, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Não significa que Herodes, Pilatos, Anás, Caifás, Judas e outros estivessem perdoados, naquele momento fossem para o céu. Não, eles acabaram de cometer um ato atroz. Crucificar o Messias, aquele que veio nos ensinar a sermos bons, a sermos humildes, a amarmos, porque tudo que está inserido à vida de Jesus se fundamenta no amor. Então, queridos irmãos, que nós possamos refletir sobre estas palavras. Aquele que não deixa a sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai, para segui-lo, não é digno dele. Mas ele recomenda, carregue a sua cruz. Tá? Ouvimos sempre dizer, eu entreguei a minha vida para Deus. Olha, esse problema eu já entreguei para Deus. Mas Deus tem problemas? Deus não é soberanamente perfeito? Ele não nos deu a oportunidade para avançarmos, para evoluirmos? Nós chegamos no dia de prova escolar e falamos ao professor, eu estou entregando os meus problemas ao Senhor. Passe mediano. É isso que nós fazemos? Essa é a lei? Absolutamente não. Jesus não fala assim. Confesse que se entrega a mim e estará salvo. Não. Diz, quer seguir-me? Carregue a sua cruz. É isto que nós temos que entender. Então, quando falamos em moral estranha, o termo utilizado por Kardec para mostrar os textos de Jesus, ou pelo menos atribuídos a Jesus, é para que possamos entender que na vida, se queremos galgar posições elevados espiritualmente, nós havemos de eleger prioridades. Ah, mas é tão difícil tolerar. Realmente é. É difícil conviver com aquele que nos repudia, que trama contra nós. E como haveremos de agir no caso? É agirmos diferentemente das atitudes daquele. Porque só assim nós seremos exemplos. Conhece-se o espírita pelos seus esforços empreendidos para vencer as suas más inclinações. Então é isto que nós temos que entender. A luta constante contra nós mesmos, utilizando essa espada que Jesus nos traz, que é o seu evangelho.
para vencermos as nossas vicissitudes e ascendermos patamares mais avançados na espiritualidade. Queridas irmãs e irmãos, espíritas e não espíritas, porque nós não nos limitamos à palavra aos nossos congregados. Jesus falava para humildes e orgulhosos, para bons e para maus. O seu evangelho deve ser colocado às claras, porque em todas as religiões há aqueles que procuram cumprir os ensinamentos do Cristo e aqueles que se valem delas para seus proveitos pessoais. Portanto, aqui falamos para irmãos de todas as crenças e também para aqueles que não creem, mas que ouvem e escutam. Que possamos nesse instante, queridos irmãos, elevarmos nosso pensamento ao Mestre Jesus, buscando na espiritualidade maior a sustentação para os nossos dias. Que nestes dias de pandemia, ó Pai Celestial, possamos ser fortes, como suportes àqueles que ainda se fragilizam no enfrentamento de suas aflições. Que possamos ser os portadores da paz, levando uma palavra de carinho, de ternura e de amor aos angustiados, aos fatigados, aqueles que nesse instante se perturbam pela experiência que experimentamos pela pandemia. Que vossas bênçãos, ó Pai, recaia sobre cada coração. Que a espiritualidade maior fluidifique as águas colocadas nesse instante, colocando nela a substância necessária para as necessidades de cada um. É assim que nós rogamos e agradecemos, Pai, e que assim seja.